Voltamos com o programa que fala sobre saúde e bem-estar todos os sábados aqui na Rede Massa. Muitas vezes você pode achar que nunca vai precisar da tecnologia empregada na medicina, até que uma suspeita ou um problema de saúde prove o contrário. É nessa hora que cuidar da saúde se transforma em prioridade e a tecnologia tem sido forte aliada de quem a coloca em primeiro lugar. E é a tecnologia, junto com a experiência e com o alto nível de preparação, que fizeram com que o endoscopista Carlos de Carvalho se tornasse referência quando o assunto é colangiografia. Então, esse procedimento é um procedimento feito por endoscopia. Uma das formas de fazer, é por endoscopia, existem outras formas, mas durante esse procedimento a gente vai até com o endoscópio na região logo após o final do estômago, que é o duodeno, onde existe a papila duodenal, e essa papila é onde desemboca os canais, as vias biliares, como o canal do pâncreas. Então, através desse procedimento a gente pode trabalhar tanto no pâncreas como nas vias biliares e tratar as doenças envolvidas nesses órgãos. Esse tipo de tratamento, as pessoas se habilitam para isso através da formação em endoscopia terapêutica. A colangiografia endoscópica ela faz parte do rol de procedimentos que a gente chama de endoscopia terapêutica, ou seja, tratamentos feitos através da endoscopia. Então isso envolve vários outros procedimentos, inclusive a colangiografia. Normalmente isso é feito numa residência médica específica de endoscopia. O especialista explica que existem diversos tipos de colangiografia, destacando as principais. Essa que nós estamos falando é feita através da endoscopia digestiva, Existem colangiografias feitas através de drenos, que os pacientes às vezes estão em uso depois de uma operação. Existe a colangiografia feita através da punção do fígado de forma percutânea, através da pele, onde você atinge o fígado com uma agulha. São os 3 tipos principais de colangiografias. Dr. Carlos fala também como deve ser o preparo para o exame e quais cuidados o paciente deve ter antes e depois de fazê-lo. O preparo basicamente é o jejum, porque o tubo digestivo nessa região tem que estar completamente vazio, e o paciente vai ser submetido a uma sedação. Então ele não pode ter conteúdo no estômago que impeça o exame ou que ofereça risco para a saúde dele. E os cuidados depois do exame, se o paciente está liberado e o tratamento foi resolvido e não teve nenhuma complicação, nenhuma intercorrência, uma dieta leve no primeiro dia, são procedimentos feitos normalmente sem a necessidade de hospitalização, ou seja, são procedimentos ambulatoriais, o paciente depois de 1 hora ou 2 vai para casa. Então hoje a gente tem, para esse procedimento a gente depende de 2 coisas basicamente. Da imagem endoscópica, do aparelho de endoscopia e da imagem radiológica, porque para auxiliar esse procedimento, um pedaço a gente usa a questão do que a gente está vendo da endoscopia, do nosso aparelho, e outro é a imagem que o raio-x nos mostra desses órgãos que a gente está tentando tratar. Então a gente necessita de alta qualidade de definição de imagem, principalmente. Por isso que no hospital a gente trabalha junto com o setor de hemodinâmica, onde existe um aparelho de radiologia muito avançado em termos de imagem, tanto de definição como de registro de imagens, tudo isso. Um outro exame moderno e de alta precisão é realizado por endoscopistas enquanto nossa equipe grava a matéria. Trata-se da ecoendoscopia, um procedimento de alta complexidade realizado em grandes centros do Brasil, como explica o especialista em endoscopia terapêutica avançada, Dr. Ivan Urso. A ecoendoscopia é uma junção do aparelho de endoscopia tradicional, que é aquele que tem as câmeras que permitem que a gente veja o interior do esôfago, estômago e duodeno, e também do reto e do intestino grosso, com um equipamento de ecografia, que permite que a gente veja através das estruturas. Então, esse exame ele é importante para a gente avaliar aquelas áreas que são de difícil acesso e de difícil avaliação, que é o mediastino, que é o local entre os pulmões e o coração, o retroperitônio, que é a parte de trás do nosso abdômen, perto da coluna,
e o pâncreas e os canais biliares. Além disso, a ecoendoscopia também permite que a gente avalie a parede do trato gastrointestinal. Então, lesões que ficam abaixo da camada superficial da mucosa de dentro do estômago, que não podem ser avaliadas só com a visão direta pela endoscopia, o ultrassom permite que a gente consiga definir exatamente onde é a localização e as características dessa lesão também. Dr. Ivan esteve na Coreia do Sul ano passado, onde participou de um treinamento em sua área de atuação. O endoscopista explica a importância da realização de técnicas inéditas, como a drenagem biliar guiada por ecoendoscopia, feita recentemente no Hospital São Lucas de Cascavel. A ecoendoscopia, além do diagnóstico, de você poder visualizar essas lesões que estão em locais de difícil acesso, ela permite também que você faça biópsias, porque guiado pelo probe de ultrassom, você consegue entrar com uma agulha e obter pequenos fragmentos dessas lesões. Então, no diagnóstico do câncer ou na dúvida entre uma lesão inflamatória ou uma lesão neoplásica, essas biópsias através da ecoendoscopia, que evitam a necessidade de você fazer uma cirurgia, de você precisar abrir a barriga para poder pegar um fragmentinho daquela lesão, são muito importantes, porque a ecoendoscopia ela é muito menos invasiva. Na maior parte das vezes o paciente pode vir, fazer o procedimento, fazer a biópsia num local difícil e já ir para casa logo depois do procedimento. E além do diagnóstico visual e de você conseguir obter tecido para a biópsia, mais recentemente foram desenvolvidos vários procedimentos, como pode dizer, cirúrgico-endoscópicos, principalmente nos pacientes oncológicos, que evitam cirurgias. Então, são as drenagens guiadas por ecoendoscopia, em casos de obstrução dos canais biliares por câncer, onde os métodos tradicionais não conseguem desobstruir. Através da ecoendoscopia, hoje a gente consegue fazer essa drenagem evitando a cirurgia. Além disso, existe a possibilidade de pacientes que têm dor causada por tumor de pâncreas, você fazer uma anestesia da inervação dessa região, também com a agulha injetando corticoide, álcool, anestésicos, para o paciente ter uma melhor qualidade de vida, e mais recentemente até drenagens da vesícula biliar em pacientes que não têm condições de fazer uma cirurgia numa colecistite aguda, ou até desvios do estômago para intestino em pacientes com obstrução maligna do estômago, do duodeno. O médico explica ainda como deve ser o preparo para a realização da ecoendoscopia. O exame é muito parecido com uma endoscopia tradicional, O acesso é o mesmo. Para os exames de esôfago, estômago e duodeno é necessário apenas o jejum, de 6 a 8 horas. Para os exames baixos do reto e do intestino mais distal, o finalzinho do intestino, aí é necessário que se faça um preparo do intestino também. Os exames diagnósticos e de biópsias muitas vezes podem ser feitos de forma ambulatorial. O paciente vem, faz o exame e vai para casa. Já os exames terapêuticos, as drenagens, as anestesias do plexo celíaco, esses são um pouquinho mais complicados e os pacientes precisam ficar internados no hospital. Mas mesmo necessitando ficar internado, eles são muito menos invasivos do que uma cirurgia, que antigamente era a opção que a gente tinha para esses casos onde se falhava as possibilidades tradicionais de drenagem somente pela endoscopia visual. Eu acho que é importante você saber o que está sendo feito fora do Brasil também. Na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, existem muitos serviços que ainda estão bastante na nossa frente, e ir lá conhecer esse tipo de tecnologia para poder trazer para os nossos pacientes aqui é muito importante. Existem outros centros no Brasil que já vêm desenvolvendo essas técnicas também, mas acho que aqui na nossa região nós somos os que estão iniciando esse tipo de procedimento. Nessa época do ano, muita gente está de férias e se prepara para o feriadão do Carnaval. Mas e a dieta? Como é que fica? No próximo bloco tem dicas de alimentação com o Dr. Minoro. A gente volta já já.